Boa noite, saudações meus caros amigos e convivas que estão confinados. Hoje, nesta noite, eu falarei sobre um tema que é bastante polêmico entre os astrólogos, como eu falei para vocês ontem. Só que eu não vou tratar deste tema polêmico em especial. Vou fazer mais. Eu vou pegar a minha proposta, de cálculo polêmico que eu fiz, e vou aplicá-lo junto com vocês agora ao vivo, na interpretação do retorno solar do Brasil de 2021. Bem, ainda bem que eu estava conversando com alguns amigos para eu rir das piadas enfim, porque não é digno de riso esse mapa de retorno solar, não é digno de riso. Não de um riso de alegria, não de um riso com seus amigos, não desse tipo. É mais de ridículo mesmo. É você ridicularizar uma sociedade que está se comportando conforme as sombras que nos apresentam o conhecimento da astrologia. É nesse sentido que nós vamos ter sorrisos. Vamos lá. Meu nome é Marcelo Sintra, sou o Mago da Taberna, o personagem que aqui está falando, como aquele que recebe todos que chegam aqui na Mittelalter Taberna, o anfitrião da noite para muitos de vocês, que vem aqui sorver de boa cultura, boa música, artistas e tudo mais, jogos, RPG. A taberna é um lugar que foi idealizado em 2007 justamente para abrigar estas pessoas que são muito bem-vindas. Em 2007, a gente tem um mapa astrológico, assim como também vamos ter o mapa da independência do Brasil. Então, mapas de eventos nós também vamos poder analisar com os olhares da astrologia. Por exemplo, nós temos o mapa natal de cada um de nós, nós vamos ter um mapa natal de uma empresa, nós vamos ter um mapa natal de um país, de uma cidade. Então nós podemos facilmente ir fazendo mapas astrológicos e analisando eles conforme nós temos de conhecimento naquele momento, naquele estado histórico que nós estamos observando. Então, falar de astrologia hoje em 2021 considero ser um pouco diferente da linguagem utilizada em 1987, por exemplo. Então, a minha proposta é que a gente possa elaborar juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia, com a participação de vocês também. É por isso que eu abro os comentários para todos, para a gente ir trocando. Tem os meus e-mails de contato, muitos já conseguem meu telefone, porque sabe que aqui a gente tem todo um acesso a todos os convivas de uma forma muito fácil. Então, vocês podem participar, conversar, eu gosto muito desse assunto. Então, trouxe a vocês hoje, no evento que aqui ocorre nas quintas-feiras, desde 2009, que se chama Astrologia na Taberna. É um evento que eu idealizei e convidei umas pessoas na ocasião, a Beth Ossig, por exemplo, que foi uma grande colega astróloga, que desenvolveu um projeto, se não me engano, Astrologia nas Estrelas, algum nome assim que eu não estou recordando, peço até desculpas, e foi lá na taberna, no Papo Astrologia na Taberna, que a coisa começou a ganhar uma forma. Então, desde então, eu sempre me motivei bastante a abrir um espaço da Mittelalter Taberna para a gente falar de astrologia, falar de tarô,
trazer assuntos mais esotéricos, como runas, por exemplo, como o conhecimento taoísta. E assim nós vamos tratando de abrir esse espaço, né, para que também a taberna possa receber pessoas que gostam de estudar algo que não está muito comum e debatido dentro de universidades, por exemplo. E na sociedade, então, a gente vai ter que até fazer mais esforços para entender quem são as pessoas que realmente podem ficar mais à vontade falando desse assunto, não é? E assim sendo, eu convidei que vocês também participassem e me dissessem qual que é o mapa de independência do Brasil, né? E para minha surpresa, né, a resposta foi o silente, né? Para minha surpresa, porque eu acho que eu não estou me comunicando de uma forma adequada ao meu público, porque o meu público não tem participado, são amigos que conversam comigo ali, mas eu creio que ainda não alcancei o público que poderia vir com notoriedade falar qual que é o mapa que eu poderia calcular a independência do Brasil, né? Então, eu gostaria que algum astrólogo, alguma pessoa que tivesse já um estudo já feito, né, pudesse compartilhar com a gente essa data, que é muito importante, porque eu vejo que tem muitos astrólogos que se dedicam a um conhecimento mais minucioso de um retorno solar, ou então de uma outra ferramenta que precise de graus, e assim eles fiquem muito mais aguçados em fazer uma retificação de mapa, por exemplo, né, para você saber exatamente o momento do nascimento por alguns eventos que ocorrem em um mesmo grau, no mesmo cálculo, para que aquilo ali tenha uma relevância para que a gente possa acertar os minutos de grau do ascendente, né? Assim que é interessante, porque vão ter astrólogos que vão falar que a independência do Brasil não ocorreu às 16 horas e 20 minutos, não ocorreu às 16 horas e 04 minutos, não ocorreu às 17 horas. Então, assim, tem muitas formas de a gente trazer esse estudo, né, para um debate, e ninguém vai ser o dono da verdade por trazer um mapa que tem um horário que não é aquele que você tem ou que eu tenho, né? A gente tem que debater e trazer os argumentos por que foi construído dessa forma, porque vai que é fruto de um estudo bem interessante sobre retificação de mapa. A retificação, a gente precisa de pegar mais informações, históricos, né, durante o evento, ao longo da sua vida. Então, por exemplo, uma independência do Brasil, durante o curso da história, facilmente pode ser marcado por impeachment. E quando há um impeachment em um mapa, né, ou seja, o impedimento da força daquele poder, em um mapa natal, por exemplo, um impedimento de uma grande arquétipo de poder no seu mapa. Então, por exemplo, a família pode representar um arquétipo de poder no seu mapa. E aí tem uma ruptura, como um impeachment, como você foi tirado da sua família, você foi jogado ao orfanato, então você saiu cedo de casa. São energias muito parecidas. Então, retificando o mapa, o impeachment, dando esse exemplo, simbolizaria no mapa natal de um indivíduo a ruptura com os pais, com o poder da família, o poder daquela estrutura que a primeira forma política é a família. Muitos autores, filósofos falam que a base da política é a família, porque é lá que a criança começa a conversar, a se expressar, e política é isso, né? Bem, então quando eu falo de impeachment, é muito interessante e é um assunto que nós aqui poderíamos elaborar juntos, falar sobre isso, ver o momento histórico exato do impeachment, tentar fazer uma retificação do mapa da independência do Brasil. Hoje, né, nós calculamos que esse mapa, segundo o que eu tenho aqui, que eu gosto muito de conversar sobre isso, nós temos ascendente em Aquário, né? Então, ascendente em Aquário pode ser que por alguns minutos, ou então por algumas horas, mude totalmente o regente do mapa, não é? Se eu tenho Aquário como o planeta, tenho Aquário como o signo
que está relativo ao ascendente, qual é o planeta que eu vou associar como o astro regente do mapa do Brasil? Saturno. Então, pode ser que Saturno tenha uma grande relevância como grande maestro em um processo de impeachment, por exemplo. Então é ali que nós vamos ter que estudar um pouco mais, dado o mapa sendo ascendente em Aquário. Eu estou dando essa introdução bem interessante, né, porque eu gosto muito mais de falar, né, de instrumentos, de como que a gente pode se municiar de algo que todos nós podemos conhecer juntos, né? Um instrumento desse, por exemplo, que é como você vai fazer um mapa, como você vai relacionar um com o outro, e aí a gente poder construir a partir daí, porque eu vejo que tem alguns mapas que são feitos que não tem nenhum grau do Sol, não tem nenhum grau da Lua. Só está lá a Lua no signo tal, e aí? Qual a informação que a pessoa vai ter dos graus? Então fica difícil, né? Aí como é que você vai saber se fulano dá certo com Beltrano, né? Se eu não sei o grau? Ah não, porque a Lua de um está no mesmo signo da Lua do outro. Aí ó, que sinastria legal, vai dar certo. Vai. Claro que vai. Então, esse é o meu convite, né, para que a gente possa estudar e elaborar esses conhecimentos que estão sendo sempre atualizados dentro da ciência da astrologia. Bem, Mapa Natal e Retorno Solar 2021/2022. Vamos lá? Calculei o mapa da independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Tempo universal, 19 horas, 02 minutos, 48 segundos. Horário local, 16 horas e 10 minutos. Em Ipiranga, Rio de Janeiro. E aí, neste retorno solar, nós vamos ter o Sol em Virgem, a Lua em Virgem. Neste retorno solar, nós vamos ter Mercúrio em Libra, Vênus em Libra. Neste retorno solar, nós vamos ter Marte em Virgem. E aí, tendo esses aspectos, né, no retorno solar, eu vou lembrar a vocês que o mapa, né, do Brasil Independência tem um signo de ar apenas o Júpiter e a Lua, apenas. Então, apenas tendo Júpiter e Lua, que está em Gêmeos, o que isso vai me dizer? Como é que a gente pode construir algo que vai me falar sobre o mapa? Esse é um mapa da fotografia, do nascimento, né, da nação. Então temos Júpiter e Lua em conjunção. Júpiter traz um arquétipo, né, de abundância, de recursos, né, e tudo mais. E a Lua tem um arquétipo da pessoalidade, da intimidade, dos sentimentos, do volume, de toda a parte emocional. A Lua tem uma série de significados muito importantes. Uns falam até que é a mãe, uns falam também que é o grande feminino. E todos estão falando grandes arquétipos da Lua, que está em conjunção exata com Júpiter, Então, mesmo se ocorreu esse evento antes ou depois desse horário que nós estamos propondo estudar, que é 16 horas e 10 minutos, a Lua aqui vai fazer uma diferença a cada mais ou menos uma hora, vai fazer uma boa diferença em graus de Júpiter. Porque aqui eu estou falando de uma conjunção exata, né? De 6 graus do signo de Gêmeos com 6 graus do signo de Gêmeos, uma conjunção de Júpiter e Lua, né?
Então, esse mapa tem toda a cara de que ele foi retificado, né? Ele tem toda a cara. Se não foi retificado, seria bem interessante observar, dentro dos registros oficiais do país, se realmente foi às 16 horas e 20 minutos a assinatura, a validação daquele documento. Então tem uma linha, né, de raciocínio que parte desse pressuposto, né, que nós temos ali o momento que fomentou a ação, né? O momento que imortalizou aquele pleito. E se esse momento está registrado em um auto oficial, por exemplo, como 16 horas e 10 minutos, nós temos uma conjunção principalmente da Lua, nós temos um princípio bem esotérico e bem interessante para investigar. E aí eu falo para vocês, caramba, esquece tudo que a gente viu até agora e vamos dar um foco muito profundo nesse estudo dessa conjunção. Vamos mergulhar nisso. Precisa entrar a fundo e esquecer tudo que foi dito até agora. Por quê? Porque se esse aspecto realmente está consagrado e confirmado em um auto oficial do governo, eu pergunto para vocês, coincidências existem? Fica a critério de vocês a resposta. Então, vai surgir também duas formas de analisar isso. Será que esse horário foi mesmo o horário, né, no qual foi sentenciado? Ou será que nos autos oficiais está apenas o momento de arquivamento? Ou então no momento de abertura, né, de um documento oficial? E a gente não sabe disso, pelo menos eu não sei. Se vocês souberem, eu agradeceria profundamente os comentários aqui sobre isso. Porque é nesse detalhe, é nesse fundamento, em que nós temos que construir a nossa cautela para estudar o mapa astrológico. Então, por exemplo, se você recebe, né, um mapa para fazer de um cliente, né, e aí ele declara o horário de nascimento e a data de nascimento, você vai fazer o mapa com declaração do indivíduo, né? Agora, se ele traz para você uma cópia da sua certidão de nascimento, mostrando, né, o horário que ele nasceu, colocou lá, já é algo muito próximo, muito mais fácil de você retificar, porque você vai trabalhar vai retificar um dia, 24 horas, né? São 24 graus em alguns astros. Então é muito interessante ter essa informação muito precisa. Porque vai que a pessoa foi adotada, né? E ela traz um elemento de um mapa que ela nem sabe se foi o dia que ela nasceu, né? Eu já peguei um caso assim, foi extremamente difícil. Eu aproximei o máximo possível da informação da pessoa, mas mesmo assim eu não senti que aquilo ali tem significância para essa pessoa. Não senti isso. Por quê? Porque ela não está identificada com aquele horário. E a gente percebe muito facilmente se a pessoa está ou não identificada, se ela tem ou não uma identificação com a informação que ela está passando. Eu costumo dizer que identificação da informação seria algo que trouxesse uma segurança não só para a relação entre o sujeito e o objeto, mas trouxesse uma segurança para um coletivo, a família, por exemplo. E daí, se a pessoa está identificada com aquilo, né, é uma questão apenas de certeza. Se vocês querem entrar em outro assunto, eu poderia falar mais sobre isso, mas acho que não convém falar de PNL nesse momento, né? Também nós podemos aplicar técnicas, né, de comportamento, né, como que o corpo está se manifestando na consulta. Tudo isso daí você faz a leitura da pessoa e você vai sendo assertivo nas coisas, né? Porque ela vai falando uma coisa e a gente vai confirmando
com o mapa que ela propôs para a gente. Agora, se nós temos um horário que é oficial, então a gente relaxa um pouco mais dessa relação, né, de ficar comprovando fatos pela declaração da pessoa e já parte logo para as minúcias aqui dos graus, porque se for preciso retificar, como eu falei, nós vamos retificar no máximo 24 graus aqui de um elemento dentro de uma técnica, né? Uma progressão, técnica de progressão. Então, a cada hora 1 grau, ou cada minuto 1 grau, a gente vai entrando em técnicas que na progressão a gente consegue estudar. E facilmente, com 24 horas, né, da posição do Sol, a gente vai conseguir, sim, com um certo trabalho de 1h30, 2 horas, fazer os cálculos aproximados, né, de uma retificação. A gente consegue trabalhar minutos nesse caso, né, uma escala de precisão, minutos, horas e minutos. Em segundos já não tenho tanta destreza para exemplificar para vocês. Segundos já é mais complicado, mas os minutos ficam mais fáceis. Bem, então só essa introdução para que nós possamos validar aquilo que eu vou dizer a partir de então, né, que eu preciso muito que haja uma validação daquilo que eu me proponho a dizer, né, a falar. Por quê que eu me proponho? Primeiro, porque eu fui um dos professores do curso de formação em astrologia para pesquisadores na UNB em 2005, né, juntamente com o colega Massuda Hiroshi e o colega Ricardo Lindemann. Então, nós desenvolvemos 3 semestres, né, com turmas que se propuseram a estudar junto. Então, o tema dentro de uma universidade era astrologia, mas nós oferecíamos essas técnicas para que as pessoas pudessem construir e elaborar o conhecimento da astrologia. É assim que nós entramos dentro de uma universidade, né, que eu considero assim, extremamente válida para o país, como a Universidade de Brasília. Não é? Se a Universidade de Brasília recebeu o grupo de astrólogos para desenvolver um trabalho desse, então significa que alguém, neste momento, em determinada instância, julgou ser importante trazer isso para a luz da universidade. E pasmem vocês, em menos de 2 anos depois, nós fomos silenciados na UNB. Pasmem vocês, né? Nós até brincamos, né, no dia que nós recebemos a notícia de que não vamos ter mais a continuidade do curso de formação para pesquisadores na UNB, porque o CEAN não aprovou a emenda. Ok, né? Foi interessante porque um semestre antes estava lá um dos nossos colegas, né, professores, dando tapinha nas costas do Aqui estão reitor. Alguns resultados da Olha web. lá. Isso é interessante. A gente vai falar de política, a gente vai falar de uma coisa assim, os celulares começam. É assim que funciona. Mas vou finalizar o assunto dizendo que nós fomos convidados a nos retirar da UNB, sendo que na última reunião até a manifestação da voz não era permitida, né? Nós, como não éramos professores de carreira, né, da Universidade de Brasília, dentro de uma reunião, um caráter mais, digamos assim, mais corporativo, né, da UNB, nesse caráter mais corporativo, a pessoa, o professor convidado, o aluno, ou então um visitante não poderia opinar e nem se manifestar acerca das pautas. Ok, tudo bem, eu só poderia assistir. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu diria se soubesse. Né? O que está acontecendo com esse celular? Está sempre perguntando as coisas para mim, não é? Ele ativou alguma coisa do Google. Google, desligue. Aí, não obedeceu. Mas também está gravado na minha câmera, né? E eu vou publicar isso no canal Astrologia
do YouTube na íntegra, eu não vou fazer cortes. Então, eu também sugiro que a gente possa rever o vídeo junto e estudar os pontos que eu levantei. Porque eu vou voltar para o mapa natal, né? E só vou dizer para vocês que, entre aspectos, nós vamos ter algumas questões bem peculiares, como, por exemplo, Sol conjunção com Sol, obviamente, vai trazer uma Lua em quadratura com Sol. Nesse Sol conjunção com o Sol, nesse mapa, obviamente, porque eu estou falando do retorno solar a 0 grau, ou seja, em um retorno solar, quando o Sol encostar com ele mesmo, no ponto zero, que ele vai começar um novo ciclo muito importante de vida, eu vou ter uma quadratura da Lua com ele, né? E eu vou ter também uma quadratura de Júpiter com esse Sol. E também vou ter uma quadratura de Lua com Lua. E vou ter também uma quadratura de Júpiter com Lua. E vou ter também um aspecto bem complicado, que eu considero complicado, que é uma outra quadratura de Saturno, com Saturno. Bem, nesse limite dessa complicação de uma quadratura de Saturno com Saturno e todas essas que eu estou elencando para vocês, nós vamos ter também uma quadratura de Marte com Saturno. E assim nós vamos ter alguns outros aspectos que poderão auxiliar na solução dessas questões que as quadraturas trazem para o mapa de um retorno solar. Vamos ter também uma quadratura de Vênus com Urano. Então, meus amigos, meus caros convivas que estão aí confinados, escrevam no papel quantas quadraturas eu acabei de falar. E procurem refletir um pouco sobre o que é uma quadratura em um mapa astrológico. A quadratura, eu costumo dar um exemplo lúdico, antes de entrar na parte mais técnica. Um exemplo lúdico da quadratura é quando você está em seu carro, andando na velocidade da via, despreocupadamente, assistindo o seu vídeo preferido no YouTube, na sua multimídia, que tanto te dá atenção ao trânsito, né? Ou então com o celular pendurado ali, falando com alguém, né? Mas na velocidade da via, ok? Porque é assim que a gente caminha com a nossa vida, né? A gente vai caminhando, em certos momentos a gente não observa por onde anda, tropeça e cai, e se quebra e se arrebenta, né? E aí você fala, opa, eu deveria estar prestando atenção em alguma coisa, e não estou, seja nos passos que eu estou dando, né? Seja em qualquer outra coisa que esteja realizando ao mesmo tempo que outra. E a vida é assim, a gente sempre está fazendo uma coisa ao mesmo tempo que outra. Pois bem, então na quadratura o exemplo é esse, você está lá andando, fazendo a mesma coisa que se faz sempre. Porém, de repente, aparece no seu campo de visão um outro objeto que cruza na sua frente, na mesma velocidade de tempo que você, e vocês se chocam. Não houve tempo de estabelecer uma reação, um tempo de reação com aquilo. Não houve tempo. É o exemplo que eu estou dando. Certo? Bom, isso é uma quadratura. Agora, a longo prazo, uma quadratura ela pode ser desenvolvida também em ciclos. Porque uma quadratura ela também caracteriza, em uma outra linguagem um pouco mais técnica, é um trauma. Uma quadratura ela também representa um trauma, uma ruptura. Só que essa ruptura ela pode ser uma ruptura que é positiva, ou que ela vai levar o indivíduo para caminhar para uma escada acima, ou ela é uma ruptura negativa, que ela vai fazer o indivíduo caminhar a escada abaixo, ou se desabar nela também, né? Então, é nesse sentido que a quadratura ela se caracteriza dentro de um mapa astrológico. Então dá para trabalhar os ciclos da quadratura. E trabalhando os ciclos da quadratura, nós vamos ter que ter tempo. Em um retorno solar nós não temos isso.
nós não temos tempo para trabalhar essa quadratura, porque essa quadratura ela vai ser fixa durante um ano. Os planetas, em geral, eles demoram muito para mudar de grau, como por exemplo Plutão. Ele demora bastante de mudar de um grau para o outro. E tem planetas que também demoram. Então, dentro de um ano, tem planetas que não chegam a fazer outra quadratura. Não chegam a fazer nem a conjunção com ele mesmo. Então, como que a gente vai falar de ciclos em um retorno solar? Então, esse retorno solar vai nos trazer as informações mais claras, precisas, sem precisar interpretar muito. Uma quadratura é uma quadratura ponto final. De quem? Júpiter com o Sol. Nós temos que ser resolutos, diretos nisso, porque é um mapa de um retorno solar. Júpiter, ele demora 10 anos para voltar no seu mesmo ponto, ou seja, para o seu próprio retorno. Em um ano, quanto que Júpiter vai caminhar na circunferência de 360 graus? Pergunto vocês. Então, vocês vão pegar e vão fazer o cálculo, né, de quanto que em 10 anos Júpiter percorre dentro da circunferência e dividir pelos números de voltas, ou seja, por 10. E aí nós vamos ter um número. E aí, quanto cálculo que nós fizemos? Então nós vimos que não vai dar certo isso daí. Porque ele vai demorar vários anos para retornar ao ponto de retorno. Agora, a Lua não. A Lua, nós temos uma informação que ela vai percorrer pelo menos 12 vezes esse mesmo mapa, que é o mapa do retorno solar. Então o Sol e a Lua vão ter uma relação, vão estabelecer uma relação muito importante em um retorno solar. E principalmente, claro, o ascendente, porque vai ser o regente do mapa. Então, o regente do mapa vai ser aquele maestro que vai conduzir o espala da orquestra, que é o Sol, juntamente com o convidado, que é a Lua, fazendo uma metáfora analógica com, né, uma orquestra, que eu curto bastante, aliás, né? Então, quando isso acontece, todos os demais estão fazendo parte da música, né? Então, os planetas que são mais lentos, eles vão estar lá, fazendo algo que está lentamente desenrolando ao longo do tempo e espaço. Mercúrio também vai trabalhar em uma velocidade acelerada nesse mapa. Então, Mercúrio e Lua, nós observamos bastante em um retorno solar. Agora, a Vênus, o Marte, né, que já são um pouco mais lentos, a gente vai ver que eles vão nos dar uma ideia de um ciclo, né, que está ali acontecendo. Então ele vai tirar um pouco a lupa de perto, né, Marte e Vênus, tira um pouco a lupa de perto e coloca um pouco de longe. E assim, em uma pré-história desse ano, nós vamos entender mais ou menos qual é o assunto que está sendo tratado ali. Então Marte e Vênus vão ser os ganchos com o mapa natal. E interessante porque o Marte está colocando a vida, ele representa a vida. Lembre-se da primeira casa astrológica que representa o nascimento de uma criança. Então Marte está dando vida, ele tem essa energia no seu arquétipo. Então, Marte e Vênus vão estar nesse movimento, porque logo após o movimento de Marte na primeira casa, nós vamos ter a Vênus se manifestando na segunda casa. Então Marte e Vênus eles vão complementar a dualidade do ser. Então ali eu vou ter uma informação no retorno solar sobre como está se desenrolando ao longo daquele período algo que foi feito lá atrás e como que vai acontecer lá na frente. Então a Vênus e o Marte no retorno solar vai nos ser útil para quê? Para que a gente possa estudar todos os projetos das pessoas que estão, né, ou projeto do país ou projeto de alguma coisa, tem a ver com uma concepção que ela tem que ser colocada em ação. Em ação Marte, em forma Vênus. Então, o Marte dá a ação e a Vênus dá a forma. Então, existe essa dualidade, que é justamente a dualidade do masculino e do feminino, certo? E que existem várias controvérsias a partir ou dependendo da linha de raciocínio que você começa a construir a relação entre o masculino e o feminino dentro do esoterismo. Né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro, o masculino ou o feminino? Agora, a questão não é quem vem primeiro. A questão é como ele se coloca no mundo.
Pensamento sem ação não é nada. E a ação sem pensamento é alguma coisa. Pelo menos na matéria. Vou ser um pouco bruto com um exemplo, mas eu vou ter que dar. Nós temos pessoas que ficam, né, algum tempo em uma UTI, né, e ela pode ficar uns 3 meses na UTI. E na UTI ela está lá no mundo mental, né, está lá naquele mundo interno extremo do mundo mental, no mundo da ação do mundo mental. E nós temos também um nascimento de uma criança. Pronto. A criança é completamente inconsciente, não sabe nada que está acontecendo, mas ela está ali, é uma ação. Pronto. É por isso que em algumas construções o feminino ele é a energia motriz desta forma de analisar. Então, Vênus e Marte, não é à toa que a Vênus também em ordem está primeiro, né? Então é uma forma muito interessante de analisar isso. Esses cara que fica com o escapamento aberto aqui fora me incomoda. Bem, então nesta energia, né, nessa sinergia entre o masculino e o feminino, é onde o retorno solar ele vai estar nos mostrando algo sobre o plano, né, de vida. E aí nós vamos ter a Vênus em oposição a Júpiter. O Júpiter em retorno solar vai estar em oposição a Vênus natal. Nós vamos ter uma quadratura de Saturno no retorno solar com Marte no mapa natal. Nós vamos ter uma quadratura de Urano no retorno solar com a Vênus no mapa natal. Então, estes são os aspectos maiores que eu poderia dizer a vocês neste retorno solar, né? E aí, anteontem eu falei sobre os aspectos, né, ptolomaicos, e eu deixei, se não me engano, aqui, mais ou menos posicionado, os aspectos que são bastante considerados dentro da ciência da astrologia. Existem outros, tá? Mas esses são os que mais têm relevância dentro do estudo. São considerados aspectos maiores, existem aspectos menores. Bem, então, nesse sentido, Marte e Vênus estão levando ao mapa natal força de uma restrição e de um desafio na linha que está sendo tomada, né? Então, coletivamente, nós estamos tomando um rumo, né? E Saturno e Urano vão ser os que vão trazendo nessa quadratura, essa cacetada do lado. Então vai ser Urano, né, que é um planeta pesado. Vocês imaginem então uma carreta batendo numa moto. Pronto, Urano é a carreta e a moto é a pessoa que está aqui, que é o mapa do Brasil, né? E vem e leva-lhe a chapuletada de Urano. Aí depois, então, nós entendemos isso, né? Que foi Urano que deu essa chapuletada. Guarda essa informação. Depois a gente vai abrir um mapa do Brasil, independência, e vamos ver onde que esse trânsito está ocorrendo. Esse trânsito de Urano com a Vênus. Onde esse trânsito está ocorrendo? E como que nós interpretamos a Vênus no mapa do Brasil? Então é ali que a gente vai entender a interpretação dessa chapuletada de Urano com a Vênus. Acontece que Urano é um planeta lento. Então, como ele é lento e um outro é rápido, no campo de visão você consegue desviar. Em uma quadratura no retorno solar você não desvia. Simples assim, né? Agora, bateu em cheio. Olha, eu vou dizer para vocês que foi o suficiente para dar uma arregaçada, viu? Porque 3 graus de orbe é forte, né? Vocês imaginem o tamanho de uma bicicleta, né? De mais ou menos 6 graus, né? Perdão, 6 graus.
Então é 6 graus para frente e 6 graus para trás. Então vocês imaginem que ele bateu no campo do 3, ou seja, no meio. Ou no meio dianteiro ou no meio traseiro. Imagine partir no meio ou o carro, ou seja, ou na roda dianteira ou na roda traseira. Isso faz com que o bicho gire. Então nós vamos rodopiar muito bem, rodopiado, neste ano de 2021, coletivamente falando. Vai ser um rodopio de que tudo que foi construído até então, materializado até então, vai tomar o cacete de Urano. E Urano, ele é o tempestivo. Ele é aquele que tem uma carga muito similar ao caos. E a Vênus, né, do nosso país, está na 6ª casa, casa do trabalho, casa de você se colocar a serviço. A Vênus está no 17º grau de Leão no mapa da independência, né, do Brasil. E aí, nesse sentido, como é que vocês me diriam que esta área do mapa seria melhor interpretada? Pensando de forma bem rasa, a casa 6 é a casa do trabalho, então já vai dar chabu no trabalho no mapa do Brasil. Vai dar chabu no trabalho. Então toda a construção que foi, né? Agora, Urano também, ele pode falar de uma outra forma. Urano pode também falar o seguinte: olha, vamos mudar a forma de trabalho dessas pessoas e colocar gás nisso? Pode ser. Aí eu pergunto, diante de uma sociedade que nós estamos, o que é mais provável de fazer? De dar chabu ou de não dar chabu? Eu posso dar minha opinião pessoal? Bom, dada a característica do povo brasileiro, que por um lado, para mim, é um grande defeito, mas por outro é uma grande virtude. Como o brasileiro não desiste nunca, então eu aposto, na minha opinião, que neste retorno solar, muitas transformações, muitas mudanças de formas de se apresentar no trabalho, ou seja, era fisicamente, agora vai ser virtualmente. Óbvio, ok. Mas são pessoas que antes tinham certas ocupações e que vão passar a ter outras ocupações que jamais pensariam em ter. Isso é Urano. Que nós todos vamos sair do mundo real para o mundo virtual de uma forma mais acelerada, todo mundo já sabe disso, não é novidade para ninguém. Agora, neste retorno solar em específico, como está tratando de uma questão entre Urano e a Vênus na casa 6, no mapa da independência do Brasil, ela simboliza muito, muito profundamente em seu arquétipo o trabalho, a forma que você materializa e enxerga seu trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, a análise astrológica de uma Vênus na casa 6, em Leão, é aquele que trabalha de forma sempre majestosa, que pensa grande, que faz a maior obra, que gasta milhões e que faz isso. Eu não estou inventando nada, isso é um arquétipo astrológico. Né? E aí, quando você olha estes grandes arquétipos e observa o trânsito, né, que está ocorrendo com o céu retorno solar, aí nós vamos ver que uma quadratura de Urano com a Vênus é aquela chapuletada de um caminhão contra uma bicicleta, batendo no eixo da roda dessa bicicleta, enquanto o sujeito está lá pedalando para trabalhar, para o seu ganha-pão, para se sustentar na vida, para tentar, sabe? Ele está na bicicleta, representada pela Vênus, né? A figura do feminino, da simplicidade e da grande riqueza. E vem Urano no seu caminhão, e Urano que simboliza a excentricidade, a rapidez, a força, o raio, a inconveniência, e dá-lhe outra chapuletada. Né? Na casa 6, que é a casa do trabalho, daquele sujeito que estava indo ali. Então,
Estando Urano também na casa 11 do mapa natal, em conjunção com Netuno, a tendência é romantizar isso. Brasileiro não desiste nunca, estou eu agora tentando uma nova vida. Está tentando uma nova vida, todo mundo agora quer ser youtuber, todo mundo quer fazer tudo, todo mundo quer, caramba, entramos nesse mundo aí, todo mundo. E temos pessoas que são muito boas nisso, muito excelentes no que fazem, que já estão nessa estrada há 10 anos, 15 anos. E eu conheço alguns youtubers, porque há 10, 15 anos atrás, tinha alguns que eu até me relacionava, até era amigo, estudamos juntos. Enfim, ainda não vou citar nomes, né, porque é youtuber que tem mais de 2 milhões de inscritos, então, mas meus amigos mais próximos já sabem quem são. E um eu posso dizer que é do ramo automotivo, mas de boa, tem a mesma idade que eu, já está com cabelinho branco, né, eu estou com cabelão, ó. É verdade, o mago ele sabe tomar as poções para manter-se jovem. Você que fica aí na oficina aí, enfim, vamos lá, gastando teu dinheiro nesse país aqui que uma peça de um carro que você quer fazer turbinado custa $2.000 e aí, cara, meu amigo, é difícil. Mas voltando, né, é mais ou menos isso que é uma quadratura de Urano com Vênus, porque a Vênus, ela dá a forma, né? Então se você gosta de alguma coisa, você quer dar a melhor forma para aquilo. Você gosta do ramo automobilístico, meu caro, aí você pega seu carro que você comprou lá em 1992, lembra que você comprou esse Gol lá atrás? Então você comprou o seu Golzinho, e aí foi construindo ele, cara, então você está trabalhando a Vênus nisso, você está pegando um trabalho e está aprimorando o trabalho, você está fazendo coisa diferente e melhor. Então o carro acabou ficando melhor do que saiu da concessionária, sabe? O sujeito botou um carpete de primeira, colocou bancos top de linha, tudo original, botou o carpete do GTI. Então, cada um tem um gosto, é a Vênus, isso é a Vênus. E Leão representa também essa majestosidade. Tipo, vou colocar um carpete novo, não vai ser um carpete simples, vai ser um carpete do GTI. Eu comprei um Gol 92 e eu curtia naquela época o GTIzão, pá. Então, isso é a Vênus em Leão. Então, o brasileiro, ele tem esse esmero pelas coisas. E é em tudo. Então, você imagina um médico brasileiro que é assim. Vocês imaginem físicos brasileiros. Vocês imaginem. Então, isso é uma grande graça que nós temos aqui no mapa, em olhar para esse foco. Por isso que eu falei que é uma grande virtude. E para mim também é um grande defeito, também isso, né? Porque a pessoa, ela foge um pouco da realidade em alguma etapa desse processo. E eu vou falar sério. Todos aqueles que hoje são grandes personalidades, perguntem para eles: vocês já se perderam no seu processo? E aí depois vocês me digam, comentem aqui embaixo qual foi a resposta. Eu me interesso bastante para saber isso. E aí seria interessante a gente estudar a astrologia falando sobre esse aspecto também. E aí, voltando para o exemplo, nós vamos ter esta grande bordoada, que é Urano, aumentando o valor do dólar, aumentando tudo, tornando os preços proibitivos dos automóveis no Brasil, dando esse exemplo desse meu amigo, que ele até comentou no canal dele, falando que um carro top de linha da marca BMW custava 199 mil antes da pandemia. Depois ela passou a 370. Eu achei assustador isso, né? Porque na justificativa que ele inclusive deu foi que, olha, muitos estão guardando dinheiro porque não estão gastando. Né? Poderiam estar viajando com a família, gastando dinheiro com a família e tudo mais, e não estão mais gastando dinheiro com a família, estão apenas acumulando essa riqueza. E como todos sabem que um hobby, ele se aproxima de um vício, né? Quem gosta de carro vai investir, ele vai pegar esse dinheiro, essa poupança, esse dinheirinho e falar assim, cara, eu vou ter, é o meu momento, estou na pandemia, eu quero fazer uma coisa, então é o que está acontecendo. Então o brasileiro continua ainda investindo em grandes marcas e também não tem como a gente fugir dessa realidade, né? É uma questão de sobrevivência de cada um. A pessoa acha muito importante ela fazer aquilo, então ela vai fazer. Lembre-se que nós temos uma sociedade que ela pressiona o indivíduo a ter esse arquétipo muito bem aflorado na sua personalidade, que é a personalidade do país, gente. Tem que pensar nisso. Isso chama cultura, né? A gente precisa entender o mapa do país
para entender qual que é a cultura que aquele país tem. Então essa é a nossa cultura, né? Queiram ou não queiram, né? Então vamos encontrar pessoas brilhantes nesse país. Por quê? Porque nós temos isso coletivo. Por isso que brasileiro, quando sai do Brasil, ele é considerado o que faz tudo, que resolve as coisas, é aquele que dá um jeitinho. Por quê? Porque ele é primoroso no que se propõe a fazer. Ele é aquele ajeita tudo, que ele vai ajeitar, mas ele vai curioso, ele quer ser primoroso. É isso. E isso, no aspecto de luz, vangloria o indivíduo. Mas isso, no aspecto de sombra, o torna mais fútil das criaturas e mais alienadas possíveis à matéria. Vocês entendem o que eu estou falando assim nesse sentido? Porque não dá para falar astrologia sem eu falar qual é a característica do mapa do Brasil, qual que é a proposta, o projeto de Vênus e Marte no mapa do Brasil. Tem que estudar um pouco da política, da sociedade, dos comportamentos, de como que isso vai acontecendo. A gente tem que saber disso, tem que estar atualizado com isso, né? E não é pela televisão que você vai se atualizar, porque a televisão ela só vai dar uma parte, quem sabe, a sombra do efeito. Porque todos sabemos que a mídia ela não é a luz. Todos sabem disso. Quem é portador da luz não mente, não deturpa as coisas, né? Então, não é luz, não é. Agora, facilita? Sim, facilita a busca também. E aí nós estamos nesta dicotomia, né? Por um lado, nós temos a internet que aproximou muito, né? Grandes pessoas e personalidades e pessoas que podem também transmitir conhecimento, aproximou bastante, mas também os distanciou, como também aproximou de várias pessoas por incremento do marketing, dos patrocinados, né? Daquele elemento pago, daquele movimento mercadológico todo, aquilo pelo qual um pequeno grupo investiu para estar ali. Imagine você tem aí uma loja de roupinhas de bebê, né? Você abriu agora uma loja bonitinha ali em Águas Claras, roupinhas de bebê. Aí você vai fazer propaganda. Você vai fazer propaganda aonde? Me diga, vai ser na Rede Globo? Vai pagar lá 15 mil reais, uma inserção de 15 segundos? É isso que você vai fazer? Ou você vai pegar 15 mil reais e vai contratar uma agência de publicidade, vai fazer umas fotos com um grande fotógrafo, o Lug, por exemplo, vai pegar e tratar essas imagens, passar para uma agência e ela vai elaborar uma arte, fazer aquilo, jogar e investir, e aí você vai alcançar um público bem interessante porque você está materializando aqui. Ao passo de que se você não fizer nada disso e apenas estar, né, ali, naquele mundo, só pessoas que estão transitando vão te ver, ou pessoas que já sabem da sua existência. Então isso se assemelha bastante a Mittelalter Taberna, né? Não querendo trazer o exemplo para mim, mas já trazendo, né? Então se não tem algo que está sendo feito antes, não tem como. A Mittelalter, por exemplo, não falou, não se comunicava no meio digital. A Mittelalter sempre foi uma merda em sua apresentação publicitária. Por quê? Olha, eu não consigo fazer isso. Não consigo. Eu tive que passar para alguém fazer. Então, está explicado. Eu não consigo, eu não fui capaz de fazer. Não consigo, eu não gosto de sentar no computador e ficar aqui tratando imagem. Porra, vocês sabem quanto tempo perde nisso. Por isso que eu valorizo. Quando me dão o valor de um tratamento de imagem, eu falo assim, ok, para mim é inviável, porque eu não vou nem negociar, porque eu sei que é foda. Pronto. Então esse exemplo que eu estou dando é o trilho, a cacetada de Urano na Vênus. É isso, né? Quem não estava preparado, ó, tomou a tinta. E a Mittelalter tomou essa tinta. E eu fui retomando isso nesse último ano de 2020. Tem um ano exatamente, dia 19 de março, fez um ano em que eu me dediquei para começar a colocar o projeto Mago da Taberna em pauta, ou seja, reunir tudo que eu tinha antes de 2007, reunir todas as ideias, todos os eventos que tinham lá e vamos lá, vamos descrever de novo e remontar o personagem Mago da Taberna, que é o anfitrião da Taberna Mittelalter. E em um ano, eu vou dizer a vocês, não dá para você em um ano fazer todo
planejamento de uma empresa que é de 2007, que tem sua história, que tem tudo mais, você fazer em um ano e botar em operação e ter sucesso, para não dar, entendeu? Pelo menos sozinho, né? E se tem alguém que conseguiu isso, olha, eu tiro o meu chapéu e acho que a pessoa foi bem além das energias que eu consegui depositar. E isso é exatamente a quadratura de Urano com a Vênus. A quadratura, ela fala sobre isso, ela dá essa cacetada. É quando você está começando a trabalhar, se reerguendo, indo lá, aí vem outro e te derruba de novo. Só que como você é brasileiro e não desiste nunca, você nem se arranhou caindo da bicicleta. Tu deu aquele jump pro lado assim, eita porra! Pulou, caiu em pé, a bicicleta saiu rebolando para lá, o caminhão passou e você só viu a fumaça passando assim. Cara, o que aconteceu? Pronto, é a sorte. Netuno e Urano na 11 também nos traz essa característica de sorte, porque também faz um aspecto com Júpiter, né? E Lua. Então, é aquela coisa. Aconteceu? Beleza, aconteceu. Está em pé de novo. E aí, em vez do indivíduo, esse é o ponto que eu quero chegar. Em vez do indivíduo chegar e pensar, por que foi que eu tomei essa bordoada? Por que foi que eu levei a bicicleta voou para não sei aonde, eu caí em pé e não tive nenhum arranhão? Por que foi que aconteceu isso? Em vez de ele parar ali e refletir no que aconteceu, tentar respeitar o tempo e o espaço e o fato e rememorar tudo aquilo que o fez levar até aquele momento, o que ele estava pensando 10 minutos antes de levar aquela bordoada, o que ele estava fazendo, o que ele iria fazer, né? O que ele estava carregando, tudo isso daí é muito importante. E tomou a bordoada. Tomou a bordoada, todos esses planos deverão ser revistos. Se ele estava carregando uma sacolinha de pão, vai ter que voltar lá na padaria para comprar de novo, porque ele não vai pegar o pão que está todo arrebentado no asfalto para levar para onde estava levando. Então ele vai até repensar se é seguro ir para onde estava indo na forma pela qual ele estava se locomovendo. Então ele vai mais atento, vai mais firme, mais fixo. Essa é a quadratura. A quadratura dá exatamente esse impacto, essa energia. Então, como nós temos o mapa do Brasil nessa sintonia toda, né, com o Netuno e Urano na 11, estão em Capricórnio, mas depois a gente fala sobre esse arquétipo, mas mesmo assim na 11, e aí ele não desiste nunca, e aí ele fica lá naquela, e pega a bicicleta e fala, vou continuar correndo na mesma velocidade, vou embora para chegar logo, e é o esperto, é aquele que quer chegar antes, que quer cortar ali, que quer fazer ali, entendeu? Que vai fazer, e eu sei, eu faço, eu vou fazer cardápio, eu vou fazer fotos, eu vou fazer um site, eu vou fazer ISAs. Aí, o sujeito, em vez de... Não, ele não consegue, porque ele vai para essa polaridade, né, do Capricórnio, vai para essa polaridade capricorniana aí. Aí, vem a parte do autoconhecimento. Vem a parte de que você vai refletir em um conhecimento mais técnico. Por que essa quadratura traz esse tipo de comportamento? Por que não um trígono? Por que não uma conjunção? Por que a quadratura faz isso? E por que a sociedade está tomando esta bordoada? Então, isso é um exemplo que eu estou dando entre partes, né? Mas isso é o coletivo, o todo está assim. Então, a sociedade está caminhando para se reerguer quando vem outra bordoada e todo mundo tem que se reinventar novamente. Essa bordoada de Urano. Porque Urano, deixei para falar agora para vocês, ele é o regente da 11ª casa, no qual no mapa natal do Brasil nós vamos ter Urano e Netuno em conjunção. Então, há de que esta lição espiritualizada, ela aconteça nessa quadratura do trânsito de Urano. Então Urano saiu dessa conjunção de Netuno, saiu e foi caminhando para fazer uma quadratura com a Vênus agora em 2021. Então ele caminhou de 1822 até 2021.
para fazer uma quadratura com a Vênus e dar uma cacetada na Vênus. Então ele vê o tanto de tempo que ele demorou para vir cacetar a Vênus. E agora que ele acertou, que a Vênus é rápida, né? Agora ele acertou. E é na área do trabalho, da saúde, casa 6. E agora nós estamos falando de uma astrologia que está mais próxima de uma realidade arquetípica do que em 2020. Quando eu fiz o mapa de 2020, fazendo essa mesma análise que eu estou falando agora, presencialmente com a casa cheia de convivas, e eu falei sobre a Vênus e Marte, e falei sobre Mercúrio também, o que foi que eu falei para as pessoas? Quem estava presente, me ajude e escreva aqui embaixo. Eu falei que as máscaras iriam cair, as máscaras de todos iriam cair. Entende? Quando pessoas que você menos espera aparecem com a máscara caindo. Não é amarelão de latão. A máscara cai, né? E aí você vê o que acontece, né? E você consegue perceber que em 2019 esse arquétipo estava em um lado muito mais social do que no pessoal. Porque realmente as máscaras caíram. Mas foi a troco de quê? Né? A troco de uma pandemia. A troco de uma pandemia. E pandemia vai falar também, ela vai nos trazer também um arquétipo de Urano, pela forma pela qual ela se alastrou. Nós tivemos situações bem mais perigosas do que o vírus da Covid, não desmerecendo esse momento agora, mas para quem já estudou história, né, para quem é da área médica e pandêmica, sabe que nós já tivemos vírus que tem uma taxa de letalidade muito maior, mas a taxa de contaminação muito menor. Ebola é um desses. E nós vamos ter também o hantavírus, e nós vamos ter também outro vírus também que foi rápido, que é o antavirose, né? Que é o hantavírus, né? Acho que são esses dois que eu tenho lembrança. Enfim, mas não sou da área, eu só converso com pessoas que são. E também, se eu estiver falando alguma abobrinha, né? Alguma groselha, vocês me ajudem, me corrijam aqui embaixo. Aí a gente pode trocar melhor esta informação. E, quem sabe, aprofundar mais nesse arquétipo que eu estou falando de Urano, que fala sobre o alastramento descontrolado das coisas, o descontrole. E ele saiu de uma conjunção com Netuno, que é uma conjunção extremamente fantasiosa, e veio fazer essa quadratura com a Vênus. Então ele é também fantasioso, porque na sua origem ele tem Netuno em conjunção. Então Urano do Brasil, Urano do mapa do Brasil, sofre direta influência de Netuno. Então entendam que não é só Urano que vai fazer esse aspecto com a Vênus. Nós temos que levar em consideração que a característica primordial de Urano tem Netuno envolvido. E Netuno ele vai falar sobre a fantasia, sobre as crenças irrefutáveis. Vai falar sobre uma nova forma de enxergar o mundo. Ou então de você ter apenas brumas à sua frente. Então isso está na energia de Urano. E Urano ele é rápido, ele é veloz, ele é sagaz, ele quer se desvencilhar, ele não consegue ficar dentro de uma nuvem, ele quer sair da nuvem. Então ele tem este desconforto natural em sua energia primordial. Vocês entendem isso? E isso, imagina, então não é só um caminhão vindo não. É um caminhão carregado de madeira com ferpa para todo lado e sai dos limites do caminhão, toras de madeira, fica caindo pedra enquanto o caminhão está correndo. E é esse bichão que deu a cacetada na tua motinha lá, na tua bicicletinha lá, enquanto você na casa 6 estava indo trabalhar, estava indo fazer suas coisas e tudo mais. E olha, a madeira não passou na sua cabeça por pouco porque você deu uma cambalhota com a cacetada e a pedra foi quicando assim por baixo. Então, uma cena de um filme, igual Urano curte. O Aquário, né? Aquário e Leão tem essa vibe. Bem, e aí nós vamos ter, finalizando, né, essa interpretação de hoje, Urano dando essa bodoada, essa cacetada na casa 6 do nosso país.
Então esse é o primeiro grande assunto. É o assunto de maior relevância que eu analisei para partir do princípio de análise na conjuntura deste mapa que eu estou propondo a estudar com vocês ao vivo. Por quê? Agora eu vou fazer uma recapitulação para a gente encerrar. Por quê? Porque eu falei que Vênus e Marte são dois planetas que são muito relevantes e muito importantes para a continuidade do planejamento de um certo mapa. No caso do mapa do Brasil, é o planejamento da sociedade, é a condução pela qual as pessoas estavam conduzindo as suas vidas e coletivamente se apresentando. E aí nós vamos ter uma quadratura com o planeta lento, que é Urano. E outra quadratura com Marte, que eu não vai dar tempo de falar agora sobre a interpretação de Marte quadratura com Saturno, porque tem tudo a ver com isso, e ainda ilustra mais, mas eu vou falar no próximo momento. E aí a Vênus é a que materializa, porque Marte, como eu falei também há alguns minutos atrás, o Marte é o princípio masculino, é o princípio do pensamento, do ideal, de como você se coloca no mundo. Mas antes nós temos que materializar isso, temos que ter um ambiente propício a isso. Então, nesse viés de raciocínio, o feminino, a Vênus, em um mapa, num planejamento que vai falar sobre materialidade, realização e tudo mais, diante da ideia, ela é muito fundamental para a gente observar esse ciclo. Não tirando o Sol, a Lua e o Ascendente como principais, hein? Isso é principal, é Sol, Lua e Ascendente são principais no retorno solar. E principalmente acima do Sol, a Lua também. Né? Acima do Sol é a Lua, porque é a Lua que vai nos dar a informação. O Sol é o que gira em torno dele. Então ele já é. Então depois do Sol é a Lua. Mas ela chega a ser até mais importante, por quê? Porque você vai ter que entender qual que é a Lua no mapa natal desse indivíduo que você está estudando, o retorno, para entender o trânsito dessa Lua, novamente, no mapa natal. Então não é uma coisa tão simples assim. Requer uma anotação no caderninho, né, de como que você trabalha, né, os arquétipos da Lua no mapa natal, e requer uma comparação com o trânsito, também sabendo desse Sol natal. E aí, para concluir, a Vênus ela representa exatamente neste mapa, neste momento aqui, essa importância, esse fio da meada que está bem claro diante de nós. E aí eu vou falar alguns arquétipos da sexta casa, alguns arquétipos da Vênus e alguns arquétipos de Urano misturados, tá? Como se fosse uma dedução minha dos temas que a sociedade brasileira vai enfrentar neste ano de 2021 até 2022, março. Então nós vamos ter uma grande modificação na estrutura pela qual a sociedade desempenha seus papéis, que ela apresenta seus trabalhos. Os indivíduos vão apresentar seus próprios trabalhos, anseios internos de maneiras não convencionais, vão sair daquele planejamento convencional e vão mudar aquilo, vão se arriscar, vão se jogar em empreendedorismo. Por outro lado, também, esses indivíduos são jogados para a sarjeta, para uma situação de miséria, para uma situação de lamúria, para uma situação na qual é apenas um momento. Só que o indivíduo vai ter um desespero tão grande, Urano, né, que ele vai achar que não tem mais saída, que não tem mais solução. E como é a casa 6, que é a casa do serviço, do trabalho, também outras pessoas estarão a serviço dele. E assim, as pessoas que buscarem de forma imperativa ajuda vão receber. E as pessoas que não pedirem vão também receber. Porque a sociedade está nessa energia do dar, do serviço da casa 6. Porque a Vênus ela materializa isso. Agora, diante da chapuletada que tomou de Urano. Então, essa é a grande questão que está sendo o fio da meada para a gente estudar todo o resto da situação do país. É por aí. Estamos agora baseados nos fatos econômicos, trabalhistas e sociais. Então, prestem atenção. Na Revolução Francesa, em 1788, nós tínhamos algo
na sociedade que mobilizou essa sociedade a fazer o que fez, que era a fome extrema e o frio extremo. Leia Brasil frio como sujeito sem lugar para morar, porque na escala de Maslow, das necessidades humanas, a necessidade de casa, né, de alimentação, de segurança, está bem na base. Então nós temos em conformidade, nesses períodos históricos, esses dois elementos extremamente delicados, sendo desafiados de forma delicada nesse retorno solar. Agora, claro que a sociedade não vai de forma nenhuma se comportar como os franceses na Revolução. Obviamente não, porque primeiro nós somos Brasil, nós não vivemos esse momento dentro da nossa sociedade não participou dessa construção, né, que ela tem uma construção filosófica imensamente relevante. Hoje nós estudamos os conhecimentos dados nas universidades por causa dos grandes iluministas que foram os filósofos que apareceram nesse período, né, que influenciaram gerações e pessoas e que trouxeram uma ação a partir de um pensamento. Então isso é importante nesse período histórico. E agora eu estou comparando por quê? Porque a energia a ser colocada em xeque vai ser exatamente essa, da fome e da sensação de que a base da pirâmide está com um buraco. Isso é o que mobiliza a pessoa a fazer as coisas. Infelizmente, muitos são mobilizados dessa força para assaltar, para roubar, para fazer essas atrocidades na sociedade. Aí a pergunta que os filósofos fazem, se isso é culpa do indivíduo ou é culpa do Estado. Mas não é o meu papel aqui falar sobre isso, né? Sobre educação, moral e ética não é esse momento agora. Podemos inclusive falar em outra ocasião, um papo astrológico, ou então uma conversa na taberna. Mas para concluir, essa questão da Vênus é exatamente esta materialidade desses sentimentos, né, de necessidade que estão sendo colocados em xeque. Convido vocês a acessarem apoia.c/Mago da Taberna e me auxiliar. Leia o projeto, assista o vídeo e apoie o projeto. Acesse também youtube.com/canal Astrologia. E em breve teremos algumas novidades na Mittelalter Taberna no Instagram. Agradeço a noite de hoje e espero que vocês possam participar um pouco mais nos comentários e quem sabe no próximo encontro astrológico que eu vou falar sobre Marte e Saturno, a gente possa interagir um pouco mais.